Olá pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre vetores. Retomar o que é uma grandeza vetorial e o que é uma grandeza escalar e aprender a fazer algumas operações com vetores. Então, beijos, boa aula, qualquer dúvida é só chamar no grupo de WhatsApp. Pessoal, então vamos recordar o que é uma grandeza. Então, grandezas é tudo aquilo que pode ser medido em um fenômeno físico. Serve para entendermos como funciona e por que ocorre qualquer fenômeno físico. Então, grandeza é tudo que pode ser medido. Nós vimos no início do ano que existem dois tipos de grandezas: as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então, o que seria uma grandeza escalar? São aquelas medidas que precisam somente de um número e sua unidade de medida para ficarem claramente ou perfeitamente representadas. Outra observação que no início do ano nós vimos. Para definir uma grandeza, eu preciso da unidade de medida. Porque se eu falo 10, eu tenho que especificar o quê? Se é 10 gramas, se é 10 quilogramas, se é 10 minutos, se é 10 segundos, se é 10 horas. Certinho? Então, a grandeza escalar, ela necessita apenas do valor e da unidade de medida. Por exemplo, massa, tempo, temperatura. Certo? Já as grandezas vetoriais são aquelas que necessitam ser orientadas para sua clara e perfeita representação. Ou seja, grandezas vetoriais, elas têm um módulo, que é o seu valor, um sentido e uma direção. Por exemplo, a velocidade de um móvel precisa ser orientada quando vamos representar o seu valor. Essa orientação serve para que ela fique claramente ou perfeitamente representadas. Outras grandezas que também necessitam de orientação, temos a força, aceleração, impulso, campo elétrico. Então, uma grandeza vetorial é aquela que possui um módulo, um sentido e uma direção. Módulo, o valor, sentido, se é para a direita, se é para a esquerda, direção, se é horizontal, se é vertical. Então, o vetor. Vetor é uma representação matemática que nos ajuda a representar as grandezas vetoriais. O vetor é representado por um segmento de reta orientado e serve para informar três características das grandezas vetoriais: módulo, que é a intensidade, a direção e o sentido. Veja o exemplo. Então, o vetor ele é representado por uma seta. Geralmente, as grandezas vetoriais, como força, velocidade, ela vem representada com uma setinha em cima, certo? Então, a intensidade dessa força é dada pelo módulo. A direção, por uma reta, como eu disse, a direção, se é vertical, se é horizontal, se qual é a inclinação, e o sentido é indicado pela cabecinha, pela ponta da seta, certinho? Módulo proporcional ao comprimento ou tamanho do vetor. Está ligado ao valor da grandeza vetorial que irá ser representada. Sempre que eu falo, o enunciado ele te pede qual é o módulo da velocidade. Significa que você vai dar o valor. Você não coloca assim, não, se é positivo, se é negativo, porque você está representando ali só o valor. O sinal, ele representa o sentido, né? Então, a direção. Reta suporte do vetor serve para que tenhamos uma ideia se a grandeza está na horizontal, vertical ou qual ângulo de inclinação. Como foi dito anteriormente, então a direção
é para indicar se ela está na horizontal, se está na vertical ou qual o ângulo de inclinação. E o sentido, orientação dada pela ponta da flecha, é a seta do vetor. Serve para que possamos identificar se a grandeza está para cima, se está para baixo, se está para a direita, esquerda e assim por diante. Resultante vetorial. A resultante vetorial é o efeito que resulta no corpo devido à ação simultânea de várias grandezas vetoriais de mesma natureza. Então, para essa resultante vetorial, nós teremos, dependendo da angulação, nós iremos realizar operações matemáticas distintas. No primeiro caso, grandezas em que tem o mesmo sentido. Se as grandezas elas têm o mesmo sentido, significa que as duas grandezas são favoráveis entre si. E nesse caso, o ângulo de inclinação entre elas é zero. Então, nesse caso, somam os seus efeitos. Então, aqui, olha a setinha A e a setinha B. Observe que são grandezas vetoriais e que elas apontam, está na mesma direção e no mesmo sentido. Certinho? Qual que seria a direção aqui? Horizontal. São vetores que estão na horizontal. Qual que é o sentido? Da esquerda para a direita. Então, nesse caso, a resultante representada pela letra R é igual a mais B. Agora, no segundo caso, nós temos grandezas em sentidos opostos. Olha só, é quando duas grandezas são opostas entre si. Nesse caso, reduzem seus efeitos. Então, observe que o ângulo formado entre os vetores é de 180 graus. E que eles estão na mesma direção, que é horizontal, porém e em sentidos opostos. O vetor A está da esquerda para a direita e o vetor B está apontado da direita para a esquerda. Eles estão opostos. Nesse caso, a resultante representada pela letra R é igual ao módulo de A menos B. No terceiro caso, nós temos grandezas perpendiculares, ou seja, o ângulo entre os vetores é igual a 90 graus. Para descobrir a orientação do efeito resultante, devemos aplicar a regra do paralelogramo. Já para medir esse efeito, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Então, pelo teorema de Pitágoras, como nós vamos ter um triângulo retângulo, a resultante ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, sempre essas são as três regrinhas. Se o ângulo entre eles for zero, a resultante vai ser a soma dos vetores. Se o ângulo entre as grandezas forem opostos, ou seja, igual a 180, a resultante vai ser a diferença, a subtração. E se as grandezas forem perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus, basta aplicar o teorema de Pitágoras, ou seja, a resultante ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado. A decomposição de vetores. A decomposição de vetores ela é muito importante, principalmente para os próximos conteúdos que nós vamos aprender. Ela é aplicada em plano inclinado. Então, a decomposição vetorial é um processo inverso ao teorema de Pitágoras.
consideramos o vetor A e os eixos x e y. Projetando perpendicularmente o vetor nos eixos x e y, obtemos as suas componentes retangulares, AX e AY. Então, observe aqui, ó, que agora nós temos um vetor com um certo ângulo de inclinação. Como que eu faço para resolver operações que têm essa inclinação? Eu vou decompor esse vetor em duas componentes. Uma no eixo y e outra no eixo y. Eixo x, quer dizer. Então, eu tenho uma no eixo y e uma no eixo x. Observe aqui, ó, que nós temos o ângulo. Se o ângulo está aqui, então, essa componente AX é igual a vezes cosseno de θ. Nesse caso aqui, o ângulo é representado por alfa, né? A cosseno de alfa. E aqui, nós temos que o AY é igual a seno de alfa. Então, a decomposição de vetores serve para calcular, né? Decompor um vetor que está inclinado. Lei dos cossenos. Usamos essa lei quando duas grandezas vetoriais formarem entre si ângulos diferentes dos acima citados. Quais que foram os citados? 0 graus, 180 graus e 90 graus. Se o ângulo for diferente, nós utilizamos a lei dos cossenos. Por exemplo, 30 graus, 45 graus, 53 graus, etc. Ela serve para medir a intensidade do efeito resultante. Já para saber a orientação do efeito resultante, usaremos novamente a regra do paralelogramo, certinho? Então, quando nós temos ângulos diferentes, de 90, 0 ou 180, nós utilizaremos essa equação aqui. Então, S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de θ. Vamos fazer um exemplo. Exemplo 1. Duas forças concorrentes têm módulo de 10 N e 6 N, respectivamente, e tem resultante de 14 N. O ângulo formado pelas forças é de... Então, ele te deu o módulo das duas forças, ele te deu o valor da resultante e ele quer saber qual que é o valor do ângulo. Então, nós vamos utilizar essa equação. S ao quadrado, ou poderia usar também o R, né? Resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno do ângulo. Esse ângulo é que nós queremos saber. O enunciado diz que a força resultante é de 14. Então, vai ficar 14 ao quadrado é igual os ângulos. O primeiro é de 10, 10 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, que é o valor do vetor B, mais 2 vezes o A, que é 10, vezes o B, que é 6 cosseno do ângulo. Realizando as operações matemáticas, 14 ao quadrado é igual a 196, que é igual a 10 ao quadrado, 100, mais 6 ao quadrado, 36, mais 2 vezes 10, 20, vezes 6, 120, vezes cosseno do ângulo. Agora, esse 100, é 100 mais 36, 136. Ele está somando. Quando eu passo para o outro lado, eu passo subtraindo. Então, vai ficar 196
menos 136, que é igual a 120 vezes cosseno do ângulo. Então, 196 menos 136, 60. 120 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 60 dividido por 120 é igual ao cosseno do ângulo. Então, cosseno do ângulo é igual a 0,5. Se o cosseno do ângulo é igual a 0,5, significa que nós temos um ângulo de 60 graus. Então, a alternativa certa vai ser a letra D, 60 graus. Exemplo 2. São grandezas escalares. O tempo é uma grandeza escalar? Sim, porque eu não preciso indicar nem o seu sentido e nem a direção. O deslocamento é uma grandeza escalar? Não, porque se eu falo que deslocou 300 metros, eu preciso indicar em que sentido, se foi para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, e a direção também, se foi na horizontal ou na vertical. A força da mesma forma, você precisa indicar em que sentido você fez a força. Então, força também é uma grandeza vetorial. Então, letra A está descartada. Letra B, força, velocidade e aceleração. As três grandezas são grandezas vetoriais, porque tanto força, quanto velocidade, quanto aceleração, você precisa indicar a direção e o sentido. Tempo, temperatura e volume. Sim, se você fala 1 segundo, você não precisa indicar a direção ou sentido desse 1 segundo. É só um tempo. Temperatura, da mesma forma. Volume, da mesma forma. Então, seria a alternativa C. Vamos analisar a letra D. Temperatura, escalar, certo? Velocidade, vetorial. Volume, escalar. Então, letra D é falsa, porque tem velocidade aqui. E a letra E é falsa, porque tem o deslocamento. Então, a alternativa certa é a letra C. Exemplo 3. O módulo da força resultante de duas forças F1 igual a 6 kg força e F2 igual a 8 kg força, que formam entre si um ângulo de 90 graus, vale. Então, observe que o ângulo aqui é de 90 graus. Então, nós iremos utilizar a força resultante ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, teorema de Pitágoras. Substituindo os valores das forças, nós temos que a resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A resultante ao quadrado, então, é igual a 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64, 100. Resultante ao quadrado é igual a 100. Esse ao quadrado, eu passo ele para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, significa que a resultante é igual a 10 kg força. A alternativa certa é a letra B. Pessoal, então, só recordando com vocês. Grandezas vetoriais são aquelas que necessitam de um módulo, uma direção e um sentido, certo? Para calcular as grandezas vetoriais, a resultante das grandezas vetoriais, é necessário primeiro observar a angulação entre elas. Então, é isso. Qualquer dúvida é só chamar. Faça a leitura do texto, observe os exemplos e qualquer dúvida é só chamar no grupo do WhatsApp. Beijos, boa aula, bons estudos. Estou à disposição de vocês.